Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube hoje? E aí, todo mundo classificado, Copa do Brasil, Libertadores, agora tem novo mata-mata contra o Palmeiras. E o bicho tá pegando, não tem jeito. O time do São Paulo, ele tá... A cada jogo é um caldeirão fervente, né? Seja numa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ele precisa dos resultados, seja num mata-mata de Copa do Brasil ou mata-mata de Libertadores com clássico pela frente. Vamos então fazer um diagnóstico aí de quais são os próximos passos e falar um pouco desse São Paulo e Vasco. Mas bem pouco, porque o São Paulo Vasco não fez frente, né? Deu dó, na verdade, do time do Vasco. Vou falar sobre isso aqui hoje, vou falar principalmente sobre o que eu tô propondo aqui, que é o que fazer com o Pablo, cara. Porque pra mim, infelizmente, é um prejuízo constante e não dá mais. Mas eu quero embasar, Vocês não entenderam onde eu quero chegar. Antes de mais nada, vamos bater esses 50 mil inscritos aí, galera. Quem tá vendo pela primeira vez, se inscreva na coletiva do Juba aí que vai me ajudar muito, beleza? Fico muito feliz. E meu inscrito, você que tá comigo aqui, que tá mesmo, de verdade, tamo junto. Obrigado, viu, de coração. Deixa o like aí caso você goste, fechou? Rapidinho então com os recados, vamos partir para esse momento do São Paulo, onde nós temos um time do Vasco absolutamente frágil. Torcedor vascaíno, você falou que ia vir aqui no canal, me tirar sarro quando eu fosse classificado, porque eu fiz vídeo falando que o Vasco não tinha a menor chance, que o São Paulo estava classificado já. E eu não falei isso por causa do que é o Vasco na história. Eu falei isso porque o Vasco atual é patético, cara. Eu falava, o Vasco tinha o Pikachu, que tá brilhando no Fortaleza. O Vasco tinha o Thales Magno, já foi embora. O Vasco tinha o seu melhor jogador, que era o Benítez, tá no rival da Copa do Brasil, o que o eliminou, tá no São Paulo. Então, esse tipo de coisa, um Benítez faz muita falta pro São Paulo. Ele faz essa mesma falta pro Vasco, só que ele sai do Vasco para reforçar o São Paulo. É o famoso jogo de 6 pontos, sabe? É o jogo de 6 pontos o Benítez estar no São Paulo. Então o Vasco, numa fragilidade absurda, onde o Castan, que é o melhor zagueiro, talvez o único zagueiro do Vasco, já está com uma idade bem avançada, na corrida perde para os outros. O Germancano tem 34 anos, é um jogador perigoso, ontem saiu, estava com uma cara de bravo ali no banco de reservas ali. Então, o Lisca acabou de chegar, estreia praticamente contra o São Paulo. Ele estreou na Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele acabou de chegar. Tem um problema de cruzamento que o Vasco toma muitos gols de cabeça. Tomou do Paulo no primeiro jogo, tomou do Rigoni agora no segundo jogo. E o Lisca não conseguiu arrumar isso ainda, né? Então o Vasco tá dando vergonha de ver o Vasco. Tá ridícula a situação. E não fiquem bravos com o São Paulo, com o São Paulino, comigo que estou falando isso aqui. Não fiquem bravos com a arbitragem que expulsou o Léo Jabá de uma maneira absolutamente justa. Não fiquem bravos com a diretoria do Vasco. Fiquem bravos com o Vasco. Cobrem do Vasco uma reformulação. Cobrem do Vasco voltar a ser o Vasco que era. E não fiquem inventando coisa para falar que o São Paulo garfou o Vasco, porque isso é mentira. Então, dito tudo isso, o São Paulo já sabia que não ia perder o jogo quando o Léo Jabá vai expulso. O São Paulo tinha certeza que não ia perder o jogo. Então o São Paulo tira o pé, cara. O São Paulo tirou o pé com certeza. É claro que estava 10 contra 10, né? O Léo Jabá expulso de um lado, o Pablo jogando no São Paulo do outro. Então 10 contra 10 equilibrou a partida. Só que o time do São Paulo com 10 e o Vasco com 10, o São Paulo é muito superior. E... Bom, é isso que eu penso do Pablo, é verdade. Pra mim é um jogador a menos. Mas o time do São Paulo teve ali uma consistência boa, teve um Miranda, que foi exigido aonde, né? Um Bruno Alves e um Léo. Vou falar o que do Bruno Alves e do Léo? Léo sempre jogando bem, o Miranda excelente sempre. O Bruno Alves é reserva da Arboleda, mas não comprometeu em nada. O Orejuela foi uma surpresa legal, porque não fez uma partida clamorosa, mas ele conseguiu dar um belo cruzamento na cabeça do Rigoni, que foi um belo de um passe. Então já pegou o Igor Vinícius numa fase horrorosa, o Orejuela conseguiu jogar e eliminar o Vasco. É parâmetro? Talvez não, mas é ok, valeu a pena. Reinaldo, uma grata surpresa, porque o Reinaldo ontem não era aquele cara da briga que tá no banco de reservas tomando cartão amarelo quando não tem nada a ver, sabe? Ele não era aquele cara que tá muito mais preocupado com brigar do que com jogar bola. Ele foi um lateral esquerdo que o São Paulo tava precisando. Deu chute importante pro gol, deu cruzamento bom pra área. Então foi o Reinaldo, aquele Reinaldo que tava com números bons com o Diniz, por exemplo. Ele foi esse Reinaldo ontem contra o Vasco. Então acho que o Crespo ganha um reforço, talvez dois, Orejuela e Reinaldo. Porque tinha que, antigamente,
Se tinha que jogar com o Dani Alves na seleção, tinha que ser Igor Vinícius e tinha que ser o Wellington. Não tinha discussão. Hoje já dá pra você discutir. Peraí, acho que o Reinaldo melhorou, acho que o Orejuela melhorou. Aí eles ganham a posição de Wellington e Igor Vinícius tranquilamente. Fácil. Meio campo também, o Luan e Lisieiro ali, não tem nada que dizer. O Lisieiro fez o gol contra num acidente de percurso. Não teve nada demais aquele gol contra. Acho que ele vem jogando bem sim. O Lisieiro pra mim vem jogando muito bem, ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho que ele tem feito bons jogos, um dos melhores em campo contra o Racing. Na hora que tá precisando do Lisieiro, ele tem feito bons jogos, cara. Aí você parte pra Benítez. O Benítez claramente tirou o pé. Mas foi óbvio. O Benítez ele não quis jogar futebol contra o Vasco. E tá certo. O Benítez tá vindo no histórico horroroso de contusão, que vem desde a época do Vasco. Aí não é o problema do São Paulo só, é o problema que vem desde a época do Vasco. Histórico horrível de lesão. Um jogo ganho, que quando tava 2-0 pro São Paulo no resultado agregado, que foi feito no Morumbi, o Léo Jabá é expulso. O Benítez já sabe que não precisa fazer mais nada em campo. Então ele joga aquela meia boca ali, sabe? Meia boca. Ele fica no meia boca, toquinho pra cá, toquinho pra lá. Quando dá um chute pro gol, a bola entra. Numa bola desviada, a bola acabou entrando. Mas foi um jogo meia boca do Benítez, porque ele quis jogar meia boca. O Rigoni também se esforçou muito pouco. Ele se esforça no lance que ele tenta fazer uma jogada de efeito ali na área, tal, pra ameaçou um chute de direita, cortou pra esquerda, deu errado. Cabeceou uma bola que ele tenta cabecear pra área, que ele não era centroavante, né? O cara da transmissão fez questão de enfatizar bem que ele não era centroavante, não era dele cabecear uma bola. Dá um minuto depois ele faz um gol de cabeça novamente, sendo aquele falso 9. Porque não tinha centroavante em São Paulo, né? O Pablo não estava em campo, ele não é nada. Aí o Rigoni vai pra área e consegue fazer um gol de cabeça, recebendo um cruzamento do Orejuela, que o Orejuela estava desmarcado e o Rigoni estava desmarcado, mas o Rigoni fez a parte dele. E o São Paulo não queria mais jogar. O São Paulo queria era poupar os jogadores. Tanto que os jogadores saem do campo. O Miranda saiu imediatamente, né? Os meninos foram substituídos ali. Muitos caras estavam precisando de tomar cuidado com a parte física. O Rigoni sai para entrar o Vitor Bueno. Então o time do São Paulo estava ganho já. É até chato falar isso, mas já estava ganho. Vamos falar do Pablo então? Depois eu quero falar do que o São Paulo, qual que é a perspectiva agora. Nós vamos falar muito depois de Palmeiras, tal, do Atlético Paranaense que o São Paulo pega na arena. Então é difícil pra caramba, uma fase difícil, o São Paulo pega uma sequência difícil. Mas é importante falar do Pablo agora, até pra não ter Pablo mais. Não que eu tenha esse poder. Eu tenho a impressão que o Crespo escala o Pablo de dó. E eu tenho a impressão que o Crespo escala o Pablo porque se ele chega e pega o Juan, que era pra ser o Juan titular ontem, que acabou de chegar da base, é o reforço do centroavante do São Paulo. Então esse moleque tinha que ser o centroavante titular do time de São Paulo. Ele coloca o Pablo, talvez para não humilhar o Pablo, e com a preocupação de não perder o vestiário. Nós sabemos que no futebol, quando o técnico faz esse tipo de coisa, você tá jogando aqui já, mas não importa, você não serve mais, eu vou pôr o moleque. Perde financeiramente, porque desvaloriza o Pablo, se é que ele tem algum valor. Desvaloriza o Pablo. Tô falando valor de mercado, tá? Se é que ele tem algum valor de mercado. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Então eu não acho que ele tenha valor de mercado nenhum. Mas perde o valor. Você meio que pega o elenco todo e fala, você não jogou bem uma fase aqui, você tá descartado. O elenco principal pode ficar chateado. Eu já vi vários casos disso acontecendo no futebol. Então colocar o Juan no lugar do Pablo pode perder o elenco ali. E o Pablo, putinho da vida, pode sim ser um líder desse elenco, um dos caras que é gente boa, que a galera gosta e tal. E aí tira o Pablo, você perde junto com o Pablo ali um Igor Gomes, um Gabriel Sara, caras que viraram reservas do Crespo, né? Você perde um Rojas, você pode ir perdendo o vestiário ali, dando uma dividida nesse elenco aí do São Paulo. Por que eu tô falando isso? Porque não tem cabimento técnico, não tem nenhuma lógica técnica o Pablo jogar no time de São Paulo. A bola que vai no Pablo, quando vai, porque o Pablo, quando dizem que ele é esforçado, que ele é raçudo, eu discordo veementemente. Eu discordo completamente que o Pablo seja raçudo e esforçado. Pra mim ele não é esforçado e não é raçudo. Um cara que, acho que tava 40 do primeiro tempo. Eu tava pensando no jogo do Pablo em algum momento ali, porque o jogo não tinha jogo. E eu falava, acho que ele não sentiu o peso da bola. Acho que ele não sabe como que tá, se a bola tá cheia, tá murcha, ele não sentiu o peso. Por quê? Porque ele não se impõe. Ele não pede passe. Ele quer pegar o gol feito e fazer o gol dentro do gol e tirar o Luca, sabe? Falar, eu tô aqui, eu dei a volta por cima, porque fez um gol feito.
O gol contra o Vasco que ele faz no primeiro jogo, ele fez uma partida péssima, patética, e achou um gol de cabeça contra o Vasco, que ele cabeceia ali, foi até bom, virou, cabeceou e tal. O Vasco com um problema seríssimo de cruzamento, bola aérea, alçada na área do Vasco, ele fez o gol, fez a dele, mas um jogo horroroso. Agora, contra o Vasco no Rio de Janeiro, o Pablo, ele perde um gol absolutamente feito. Só que não é só que ele perdeu o gol feito que ele foi dar uma letra ali, aquela que ele ia puxar de letra. Ele vai puxar de letra e ele não consegue passar a perna esquerda, que é quando ele vai dar a letra, atrás da perna direita. A letra, você puxa a perna para trás da outra, esconde a bola, faz um efeito surpresa. Ele não conseguiu cruzar a perna, sabe? Parece um jogador assim, idoso. Não é. Mas parece, aqueles idosos que já não dá mais pra jogar, sabe? Aquele caso perdido que o cara fala, parei, pra mim não dá mais. Vai acender a churrasqueira e espera a galera jogar. Fica esperando ali com uma cervejinha. É o Pablo, cara. Não tem mais condição nenhuma desse cara jogar bola no time de São Paulo. Tem algum passe bom, o Pablo? Ele tem algum chute bom? Ele chuta a bola? Ele cabeceia bem? Ele faz pivô? Ele é rápido? Ele dribla? Ele chuta de esquerda? Vocês imaginem o Pablo, vocês conseguem imaginar ele cortar alguém, olhar para um zagueiro de frente, puxar para a esquerda, tirando do cara e chutar pro gol de esquerda, como qualquer atacante faz quando a perna direita está marcada e manjada? Ele não consegue, ele não tem capacidade nenhuma de fazer o básico. O básico. Se o cara não consegue fazer o básico, aquela arrancada do Vitor Bueno, que foi expulso, que resultou na expulsão do Leandro Castan, aquela arrancada do Vitor Bueno o Pablo não conseguiria fazer, cara. O Vitor Bueno é melhor que o Pablo e muito. E o Vitor Bueno precisa ir embora do São Paulo. Imagina o Pablo, que é muito pior que o Vitor Bueno. É muito grave. Por que eu tô falando do Pablo numa vitória, numa classificação maravilhosa? Porque agora você pega o Atlético Paranaense lá no Paraná e você precisa ganhar esse jogo, porque você está na zona de rebaixamento. E em seguida você pega 2 jogos contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Marquinhos está machucado. Luciano está machucado. Éder está voltando, está machucado. Muito grave. É muito grave. Então ontem eu achei que o Crespo errou porque tinha que ter colocado o Juan para saber se o Juan pode jogar contra o Palmeiras. Olha que coisa impressionante. Porque Pablo não tem a menor condição de jogar bola no time de São Paulo. Contra o Palmeiras é um jogo parelho. Não é essa baba que foi o Vasco. Não é a baba que foi o Racing no segundo jogo. É um jogo muito parelho, muito compactado. O Palmeiras é o líder, é um dos líderes do brasileiro ali. Tá junto com o Atlético e com o Flamengo, os favoritos a ganhar o brasileiro. O Palmeiras está igual o São Paulo, classificado na Libertadores e já saiu da Copa do Brasil. Mas é um time que é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Merece no mínimo respeito. Tem um técnico ali que vai reclamar de tudo, absolutamente tudo. Vai intimidar, tem uma Crefisa por trás que tem poder aí financeiro. Tem um elenco que tem... você vai colocar o atacante ali, tem muito atacante. Vai colocar volante, tem muito volante. Meia, tem muito meia. Zagueiro é onde falta um pouco. Eles têm zagueiros, mas os bons mesmo tem um que é muito bom. O resto, se colocar o Felipe Melo lá não é tão bom assim. O Luan não é tão bom assim e tal. Tem o Gustavo Gomes, esse é excelente. Lateral esquerda acabou de contratar 2. Não sei se vão jogar contra o São Paulo, talvez já joguem. Lateral direito eles têm lá o Mike e o Marcos Rocha. Tem time, entendeu? Tem um goleiraço. O São Paulo vai ter que pedalar para ganhar do Palmeiras. Nós vamos contar com um gol achado do Luan de novo? Não podemos contar com isso. Precisamos jogar bola. Temos o Rigoni, temos o Benítez, beleza. Mas e aí, joga com um a menos contra o Palmeiras? Não pode jogar com um a menos contra o Palmeiras. E o Pablo é um a menos. Então o Crespo tem um problema sério na frente. Sério, sério. Para mim o São Paulo tem que mandar o Pablo ir embora agora. Assume o prejuízo. Assume que perdeu. Já perdeu. Já não vai vender o Pablo. Empresta ele para alguém. Tire ele dali para poder ter a necessidade de alguma coisa aparecer. Uma contratação, uma revelação da base, alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer e não pode mais ser Pablo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque o vídeo de hoje foi esse. Deixa o like aí, demonstra aí caso você tenha gostado, deixando o like. E vamos junto nessa jornada aqui, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito no canal esses dias aí, tá muito legal. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!